Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu vim aqui agora deixar um recadinho para vocês que daqui a pouco, às 9 horas, eu estarei numa live com o IEPREV e já deixo o convite para todos vocês para participarem com a gente lá. A gente vai falar sobre advocacia pública e advocacia privada. E antes de começar a live, eu passei aqui para deixar uma dica para vocês a respeito da gratuidade da justiça. Hoje a gente estava trabalhando sobre isso ali no escritório, a gente recebeu um despacho de um juiz determinando, num caso, em que a parte provasse a necessidade da justiça gratuita sob pena de haver a condenação de até 10 vezes o valor das custas a título de multa por ter utilizado indevidamente esse benefício. Naquele caso, a gente tinha a prova e a gente tem sempre o cuidado ali no escritório de juntar a documentação necessária e de já avisar o cliente no momento em que ele assina o termo de necessidade ali da hipossuficiência, né, a declaração de hipossuficiência, a gente já coloca para ele, olha, começa a guardar comprovantes das suas despesas, comprovantes de despesas médicas, de despesas de saúde, de moradia, de alimentação, porque pode ser que o juiz exija, além dessa declaração que você está assinando hoje aqui, mais documentação. E naquele caso foi provado, mas daí fica aqui o aviso aos colegas a respeito desse cuidado. A declaração de hipossuficiência ou a declaração de necessidade de gratuidade da justiça, muitas vezes é utilizada pelos escritórios sem o cuidado de explicar para o cliente o que eles estão assinando. E a gente tem que lembrar que a justiça gratuita é diferente da assistência judiciária gratuita. A justiça gratuita é a isenção de custas no processo, a isenção da sucumbência, né? Mas não é a isenção do pagamento do advogado contratado. Então, o fato de você ter feito uma contratação com o seu cliente, você ter um contrato de honorários, não impede de ele ter deferido a ele a justiça gratuita. E esse é o pedido que você deve fazer. A gente tem que lembrar também que o STJ tem bastante jurisprudência nesse sentido, que é sim possível requerer e ter concedido a justiça gratuita mesmo quando tem uma contratação de honorários. Diferente, daí tem que tomar bastante cuidado com o pedido de assistência judiciária gratuita, em que inclusive o advogado vai ser custeado pelo Estado. E daí no caso de assistência judiciária gratuita não pode haver a contratação de honorários com o cliente. Mas o mais comum no previdenciário é a justiça gratuita. E daí sempre o cuidado, quando fizer esse pedido, a gente junta a declaração, mas já avisa o cliente para ele começar a coletar provas das suas despesas com vestimenta, alimentação, enfim, as despesas mais básicas para sua subsistência, para demonstrar, se você for intimado no juízo, de que ele realmente não teria condições de pagar as custas do processo sem prejuízo seu e de sua família, prejuízo inclusive alimentar, muitas vezes. Porque a gente sabe que o risco, não das custas propriamente, mas da sucumbência nos processos previdenciários, poderia acabar afastando a maioria dos litigantes. Então, a pessoa fica com medo de ter que pagar a sucumbência se perder a ação, e daí acaba eventualmente não entrando com a ação, deixando de discutir o direito, quem sabe até perdendo essa possibilidade, tendo em vista a decadência, né? O prazo decadencial que pode se concretizar em alguns casos. Porque se ficar esperando o tema ser definido no Supremo, no STJ, a gente tem uma repercussão geral, até chegar lá, até julgar, já passou muitas vezes mais de 10 anos do que o início daquele benefício. Então, a minha dica de hoje para vocês é: utilizem a ferramenta da justiça gratuita, pedida de forma adequada, né, requerida de forma adequada, então como gratuidade da justiça e não como assistência judiciária gratuita, mas tomando cuidado de solicitar ao cliente que assine o termo, a declaração de hipossuficiência ou de necessidade dessa assistência, né, dessa gratuidade, mas com cuidado, já para orientar esse cliente que ele comece a guardar documentos, porque não adianta nesses casos apenas juntar, às vezes nem tem, mas às vezes tem, o imposto de renda, a declaração de imposto de renda. Por quê? Porque na declaração de imposto de renda, ele está declarando o que ele recebeu. E o importante para você demonstrar ao juízo a impossibilidade de pagamento dessas custas e da sucumbência é você demonstrar o que ele gasta.
mensalmente, né, anualmente, com relação a despesas médicas, despesas de residência, despesas com alimentação. Então, se você muitas vezes atender apenas o que o juízo te intima, comprove, junte sua declaração de imposto de renda, você vai estar muitas vezes comprovando a renda e que vai acabar prejudicando o seu cliente. Então, vá além do que o juízo lhe requer, na maioria das vezes, que é a declaração de imposto de renda, e demonstre as despesas no caso concreto. Então, eu já tive processos de pessoas que ganhavam 15 mil reais, mas tinham 5 filhos, tinham despesas muito grandes e que daí tiveram direito à justiça gratuita. Não há um critério objetivo mais após o novo CPC com relação a isso. Não é mais 10 salários mínimos, não é mais o teto do INSS, não é mais a isenção de imposto de renda. Cada juízo está querendo utilizar um critério, mas não há um critério pelo STJ definido. Pelo contrário, a discussão agora tem tendido a um critério subjetivo, analisando-se o caso a caso. Inclusive o CPC novo, né, o Código de Processo Civil já de 2015, ele determina que o juízo se entende que a declaração não é o suficiente, que ele dê oportunidade para a parte juntar esses documentos. E daí o cuidado que a gente tem que ter de já avisar a parte para ir juntando, quando a gente ajuiza a ação, esses documentos, e também de não apenas juntar a renda, só o que ele tem de recebimentos, juntar também, nesse caso, o que ele tem de despesas para garantir a demonstração efetiva da necessidade da justiça gratuita. Lembrando que no CPC, do artigo 98 ao 102, a gente tem as disposições referentes ao processo civil, né? Então, aplicáveis também, inclusive, na questão dos juizados. E dos juizados especificamente, um último recadinho, né? Não é porque a gente tem isenção de custas em primeiro grau que a gente não vai trabalhar com a questão da necessidade da justiça gratuita, porque se a parte tiver que recorrer, ela pode ter que pagar custas. Então, no segundo grau de juizados existem sim custas, e em segundo grau, se ela recorrer, ela pode também ser condenada em sucumbência. E a sucumbência, geralmente, na maioria dos estados e das regiões, né, dos TRFs, é respeitada o valor de sucumbência mínimo de um salário mínimo. Então, às vezes, é toda a renda daquela pessoa. Tomar o cuidado para, mesmo nos juizados, analisar se há necessidade de requerimento da justiça gratuita e também dessa coleta de documentação. Daqui a pouquinho, então, eu encontro vocês na live, no webinário do IEPREV. A gente vai conversar sobre a advocacia pública e a advocacia privada. E eu deixo aqui meu beijo e tô aguardando vocês. Um beijo!